Nós vamos conversar com o jornalista Rafael Fontana. Ele morou por 4 anos na China e foi editor na Rádio Internacional de lá, uma mídia estatal veiculada em 65 idiomas. Rafael também foi diretor de comunicação da Huawei, empresa chinesa de tecnologia. Muito boa noite, Rafael. O senhor me ouve bem? Olá, Paula. Olá, toda a audiência da Oeste. Escuto muito bem, espero que vocês estejam me ouvindo também. É um grande prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro, Rafael. Eu começo perguntando o que significa aí esse terceiro mandato, a recondução, de Xi Jinping ao terceiro mandato para o mundo e também, claro, para o Brasil. Olha, Paula, primeiro eu fico feliz de ouvir você dizer a palavra correta, o ditador Xi Jinping. Não é o presidente da China. A mídia precisa parar com esse tratamento. O ditador Nicolás Maduro ligou para ele, o ditador Daniel Ortega ligou para ele, e ele é outro ditador. É o ditador da maior ditadura do mundo, da China. Significa o seguinte, que ele é um ditador também dentro do Partido Comunista, porque ele rompeu um acordo firmado lá atrás, quando Mao Tse-tung estava meio capenga, Deng Xiaoping iria assumir o controle do partido, esse acordo de que a cada 10 anos, ou seja, haveria no máximo 2 mandatos para cada presidente da China. Agora, ele está indo para o terceiro mandato, ele se tornou um ditador também dentro do Partido Comunista. É o homem mais perigoso do mundo neste momento, Paulo. Rafael, boa noite, prazer conversar com você, meu amigo. Rafael, uma pergunta que muita gente se faz nesse momento é sobre espionagem, quando o tema é a ditadura chinesa. Tivemos recentemente o episódio dos balões abatidos nos Estados Unidos e também muitas discussões sobre os aplicativos, que de alguma forma roubariam, com aspas ou não, dados dos usuários justamente para atender a interesses, inclusive comerciais, da China. Com base aí na tua experiência sobre o país, queria que você contasse um pouquinho para a gente do que existe de mística e o que de fato é, sim, uma espionagem em curso por parte dos chineses. Obrigado pela pergunta, Silvia. É fundamental tocar nesse assunto, porque a economia da China depende de espionagem. Eles desenvolvem a indústria através da espionagem industrial, é claro. Eles também espionam as forças armadas de outros países, as universidades. Agora, precisa de balão? Bom, depende. Se eles quiserem desviar a atenção de alguém, pode ser que sim. Mas está aqui, o aparelho celular. Eles não precisam hoje muito mais do que isso. Nós temos aqui no Brasil milhões de usuários do aplicativo que eu vou chamar aqui de Tok Tok. Eu acho que todo mundo entende. Vamos passar um filtro aqui, mas o fato é que cada cidadão brasileiro que baixa esse aplicativo tem um espiãozinho carregando no bolso. São robôs, são algoritmos que estão vendo para onde essa pessoa é, a mensagem que ela troca, qual a necessidade dela. Isso também acontece com as pessoas que trabalham no governo do Brasil. O aplicativo foi proibido, banido em vários estados americanos, em vários países do mundo inteiro, inclusive na Alemanha agora, com restrições, na Polônia, na Inglaterra, estão forçando para que esse aplicativo seja banido do uso de funcionários públicos. E aqui no Brasil está liberado. Fora isso, temos as antenas da empresa Huawei, que a Paula já citou. A Huawei hoje detém mais ou menos 40% de toda a tecnologia de transmissão, seja por 3G, 4G ou 5G no Brasil. Significa que, se ela assim desejar, ela pode pegar essas informações de tráfego de dados, de mensagens entre pessoas, entre governo, entre indústria e o exército, é claro, e passar diretamente para o Partido Comunista Chinês. Mas por quê? Porque a Huawei é totalmente controlada por membros do Partido Comunista Chinês. Silvio. Nós estamos conversando com o jornalista Rafael Fontana. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Rafael. Obrigada pela entrevista, pela participação. E, bom, vou trazer aqui para o nosso papo a perspectiva dos americanos. Aqui, queria ouvir a sua em relação à China. Há, de maneira bem clara agora, a diferente aproximação deste governo de Joe Biden com a China do antigo governo do Donald Trump com a China. Havia toda a malcriação, de Donald Trump nas redes sociais,
mas havia também um peso, uma mão mais forte em relação à própria segurança que você mencionou. O que você espera nesses 2 últimos anos do governo Joe Biden em relação a várias relações com a China, seja comercial, agora tivemos também o episódio dos balões chineses aqui também nos Estados Unidos. Como você vê essa relação nos últimos 2 anos do governo Joe Biden? Boa noite, Ana Paula. Muito obrigado pela pergunta. É claro que Joe Biden tem 1 ano e meio aí até as eleições de 2024, né? O Partido Democrata vai ter que lidar com essa situação, porque o humor dos americanos com a China não anda muito bom. Então, essa questão agora das eleições do ano que vem, pelo menos se a gente acreditar que a voz das ruas vai se refletir nas urnas dos Estados Unidos desta vez, a gente espera ver acontecer alguma coisa assim na maior potência do mundo, Joe Biden e o Partido Democrata precisam ser mais duros agora com Xi Jinping. Não tem mais volta. Xi Jinping não sai deste governo, a não ser por doença, por morte ou por algum atentado. Ele se tornou o ditador absoluto da China. E ele sabe que qualquer saída que não seja pela morte natural dele ou algum atentado, ele será preso ou morto pelos seus opositores dentro do Partido Comunista Chinês. Isso torna a China mais ousada, ainda mais agressiva. Agora nós estamos vendo escancarado. Eu participei do Congresso do Partido Comunista Chinês em 2017, foi o 19º Congresso do Partido Comunista Chinês que decidiu que Xi Jinping seria reconduzido. A partir de lá foram só burocracias que levaram ele ao 3º mandato. Nós vamos ver uma China cada vez mais agressiva, porque Xi Jinping não tem mais freios, não tem mais. O grupo dele vai conduzir a China para o abismo. Daí eu cito o meu livro Chernobyl, o nome dele é justamente porque o que seria o equivalente da China que vai provocar uma implosão do Partido Comunista, assim como Chernobyl acelerou o colapso da União Soviética. Obrigado pela pergunta, Ana Paula. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Rafael, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber se essa agressividade crescente a que você se referiu pode incluir uma invasão, um ataque a Taiwan. Essa pergunta é muito importante, Augusto. Sempre um inimigo externo ajuda a se fortalecer dentro do país, principalmente ditadores. Sim, né, eu sempre neguei essa possibilidade de ataque enquanto Xi Jinping não fosse reconduzido. Ele precisaria primeiro pavimentar e sacramentar essa recondução como ditador eterno da China para ter a segurança de atacar Taiwan sem que isso significasse o impedimento dele ou que ele fosse sacado do governo. Agora Xi Jinping tem a segurança de que ele poderá atacar Taiwan de uma forma tranquila. Veja bem, ele tem, teoricamente, 5 anos para fazer isso. Acredito que entre hoje até 2025, depende também do que acontecer nos Estados Unidos, lembrando que Nancy Pelosi visitou Taiwan em agosto do ano passado, pode ser que essa invasão seja antecipada ou talvez adiada por mais alguns anos. Mas entre agora e 2025, pelo menos um ataque chinês a Taiwan, eu acho que nós vamos ver. Nem que seja com mísseis, com um ataque aéreo, alguma coisa vai feito de Taiwan. Nós conversamos ao vivo com o jornalista Rafael Fontana. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Parabéns pelo seu trabalho. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima.